Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais o programa EBD na TV. Nós estamos durante esse quarto trimestre de 2016 estudando as revistas da CPAD com o tema O Deus de toda a provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Elianai Cabral. Hoje estaremos estudando a lição número 12, que tem como título Sabedoria Divina para a Tomada de Decisões. Nós temos aí como texto áureo Provérbios 2, versículo 6, que diz: Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. E a verdade prática diz: Deus nos concede sabedoria para vencermos as crises mais difíceis e inesperadas. Então hoje estaremos estudando aí o finalzinho ali do governo do rei Davi e o início do rei Salomão, que assume o lugar do seu pai. Então nós vamos ver aí um momento de crise. Existia ali um momento de crise, porque Davi demorou muito a colocar o seu sucessor. Ele já estava doente, estava fraco, já estava com problemas sérios de saúde e o reino havia se enfraquecido. Já havia o problema de tribos querendo se separar de Israel e do jeito que já ia, muito provavelmente até algum reino vizinho acabaria invadindo Israel e tornando todos eles escravos. Então, em meio a essa crise política e também uma crise que havia, era a crise familiar. Os filhos de Davi queriam tomar-lhe o lugar. Absalão tentou, foi morto. Vamos ver que Adonias agora também tenta assumir o trono e acaba depois também sendo morto pelo seu irmão Salomão. Davi resolve, depois que Adonias assume o trono, Davi já velho então resolve atender aquilo que Deus já havia dito a ele, que Salomão reinaria em seu lugar. Então ele resolve fazer isso, mas depois de ter já problemas com seu filho Absalão, de ter problemas com seu filho Adonias. Então a crise na família de Davi era um fator terrível. As muitas mulheres, os muitos filhos, e a educação que Davi pôde dar a eles foi muito frágil, muito mal dada. A ponto da Bíblia dizer que Adonias, por exemplo, tudo que ele queria, Davi fazia. Não havia nada que Davi dizia para ele não. Então foi criado dessa maneira. E nós vamos ver aí que o filho que Davi tinha mais afinidade era Salomão. Era o filho da sua mulher amada. Davi nunca amou uma mulher como amou a Batseba, a mãe de Salomão. Por ela ele adulterou, por ela ele matou. Então ele amava muito. E o seu filho Salomão era o seu preferido, pelo que nós vemos, porque seu filho tinha afinidades que os outros não tinham. Seu filho gostava de música, como Davi gostava de escrever, tanto é que escreveu muitos provérbios, mais de 1000 provérbios, gostava de escrever salmos, E seu filho também herdou do seu pai a paixão pelas mulheres, exageradamente, é claro, porque ele teve 1000 mulheres, Teve aí as suas muitas esposas e suas muitas concubinas. Então Salomão era o filho preferido, principalmente por causa disso. Era musicista, assim como seu pai. Gostava de música, gostava de adoração a Deus. E ele mostra isso na sua oração de inauguração depois do templo. Então era um adorador, herdou isso de seu pai.
era um musicista, herdou isso do seu pai, e era um grande escritor, herdou isso do seu pai. E nós vamos ver que Salomão se destaca muito porque, ao contrário do seu pai, o seu pai conquistou muitas terras através de guerras. Mas ao contrário do seu pai, Salomão foi um homem de paz, o que indica exatamente o seu nome, né? Que vem da palavra Shalom. Então Salomão vem exatamente dessa palavra Shalom, que significa paz. Então era um homem de paz e ele conquistou a paz com todos os seus vizinhos, reinou durante todos os seus 40 anos de reinado, assim como seu pai teve 40 anos, ele também reinou, só que ele reinou em paz. Salomão errou, pecou, né, caiu em transgressão contra Deus e ele caiu na idolatria por causa das muitas mulheres que tinha, mas no final da sua vida ele soube reconhecer o seu erro, analisou a sua vida e viu que tinha errado, se arrependeu e chegou à conclusão maravilhosa no final do capítulo 12, né, do livro que ele mesmo escreveu, Eclesiastes. Então ele escreveu aí Provérbios, né, escreveu alguns salmos, escreveu também Eclesiastes, e aí ele diz que tudo que o homem tem que fazer realmente é amar a Deus, temer a Deus, guardar os seus mandamentos. Isso aqui é realmente importante. Então ele descobriu isso no final da sua vida. Nós cremos que Salomão ainda alcançou a graça de Deus, a salvação de Deus. Mas a atitude que mais se destaca na vida de Salomão, nós vamos ver que é quando ele é colocado para governar e para honrar o governo do seu pai. Ele queria governar e ser um rei melhor do que o seu pai, e ele achou dificílimo isso, achou que nunca alcançaria isso, e ele, ao invés de pedir a Deus aí que ele vencesse as guerras como seu pai Davi, ou que ele fosse aí um homem de muita fama como seu pai Davi, ou que ele fosse aí um homem muito rico como foi seu pai Davi, ele desejava muito, era que ele fosse sábio o suficiente para entrar e sair diante do povo, ele poder aconselhar o povo, ele poder guiar o povo para Deus. Ele queria sabedoria para poder fazer paz com todos à sua volta, né, do seu governo. Ele queria ser um rei que agradasse a Deus e que vivesse em paz, sem precisar viver de lutas e lutas e lutas e lutas, como seu pai Davi passou toda a sua vida. Então era um homem de paz e queria realmente conquistar a paz. E no início do seu governo, ele consegue agradar muito a Deus. Então Salomão pediu a Deus o que ele achava mais importante, e realmente era o mais importante, era sabedoria. Como a medida de Deus é diferente da nossa, Deus, além de lhe dar sabedoria, deu-lhe muitas riquezas, né? Muita fama, a ponto de pessoas de longe, né, até a rainha de Sabá vir só para ouvir a respeito da sabedoria de Salomão, para ouvir Salomão falar. E assim muitas pessoas de reinos importantes vinham a Jerusalém para ouvir a sabedoria de Salomão. Então Salomão se tornou aí o maior construtor de todas as épocas, construiu aí a casa lá da sua casa, seu palácio real, né? Construiu um templo maravilhoso em Jerusalém. Então se tornou como um construtor de destaque em sua época. Era o homem mais rico de sua época, a ponto de seus cavalos andarem sobre prata, né? Os vasos da sua casa eram de prata, de bronze, os utensílios ali, seus garfos, suas facas, colheres eram de ouro, seus empregados andavam tudo de uniforme, muito bem educados. Então, um homem que se destacou muito. Então, era um homem que se destacou pela sabedoria, pela riqueza, né? Se destacou
pela sua inteligência, pelas suas construções, e foi um homem que teve tudo o que um ser humano pode desejar na vida. Então, se o homem deseja ser um homem muito sábio, Salomão não teve ninguém na terra mais sábio que ele. Se nós falarmos aí, um homem pode desejar o que mais deseja, riqueza, na sua época Salomão não teve ninguém mais rico do que ele. O homem pode desejar aí escrever muitos livros e tal. Salomão escreveu mais de 1000 provérbios. Ninguém escreveu como escreveu Salomão. Um homem pode desejar muito ter grandes prédios, construir prédios maravilhosos, lindos. Ninguém construiu prédios como Salomão. Prédios bordados a ouro. Um homem pode desejar aí sexo. Ninguém teve mais isso do que Salomão. Salomão teve 1000 mulheres. Então, tudo que um homem pode desejar na face da terra, Salomão teve. Talvez você fale, mas carros de luxo, né? Naquela época eram o quê? Bigas, né? E cavalos. Ninguém possuiu isso como Salomão. Então, se o transporte era em bigas, né? Através de cavalos, Salomão teve as bigas bordadas de ouro. Seus cavalos eram todos importados ali do Egito, cavalos os mais lindos e melhores cavalos de sua época. Veja só, tudo que um homem poderia desejar, Salomão teve. Agora, isso trouxe a felicidade a Salomão? Não. Se você ler o livro de Eclesiastes, você vai ver que ele diz, olha, isso tudo é vaidade. Ele até perdeu a comunhão com Deus, caiu na idolatria, negou o seu próprio Deus, mesmo tendo toda essa sabedoria, tendo todas essas mulheres, que riquezas, essa fama, tudo que o homem pode desejar teve, mas isso não o conduziu ao caminho certo, não lhe trouxe a felicidade. Tudo ele disse foi vaidade. Então não pense isso, não pense que você vai ser feliz porque você vai ser rico, você vai ser feliz porque vai ter muitas mulheres, muito sexo. Não pense que você vai ser feliz porque você tem uma fortuna. Não pense que você vai ser feliz porque você tem aí várias posses, terras, né? Que você tem prédios e tal. Não pense que por causa da sua fama ou da sua inteligência, você se considera o homem mais inteligente do mundo, ou sua memória privilegiada. Não pense que isso vai lhe trazer felicidade. Nada disso pode conduzir você à felicidade. Porque o que te falta não é isso. O que te falta é Deus. Não há maior felicidade do que conhecer a Deus, de ter intimidade com Deus, de ter a certeza de salvação. Não há mais coisa preciosa do que essa. De ser morada de Deus na terra, de ter o Espírito Santo morando dentro de nós. Pense nisso. Salomão descobriu isso no final da sua vida, depois de ter tudo o que o homem pudesse desejar. Ele descobriu que o que importa realmente é isso: temer a Deus, guardar os seus mandamentos, ter intimidade com Deus, ter a certeza da salvação. Essa é a verdadeira alegria. Glória a Deus, aleluia.